Primeira coisa que eu queria falar é que eu apoio, eu acho muito bacana essa sua iniciativa da gente fazer essa troca. Porque através dessa possibilidade tá todo mundo trocando experiência. E nada melhor do que isso, né? Realmente. De novo, eu vou te passar o meu olhar. Ninguém é Vamos. dono da verdade, né, compadre? Sim, vamos. O que é merecimento? Pra mim não existe nada disso. Ah. Todo mundo vem da fonte absoluta. Ah lá. Todo mundo tem direito a tudo. A todas as benesses, a todas as... Tudo. Quem se limita são vocês. E quem é que faz o julgamento? A própria consciência da pessoa. Ponto pra você, moço. É, e daquilo reflete os Exus olhando e fala, bom, melhor sintonia dela é aqui. Exatamente. Hum. E desenvolver um pouco de educação. Educação, empatia. Não, educação mesmo. Não se meter na vida dos outros. Não ser desrespeitoso. Não Educação. ficar pensando maldade dos outros. O que é magia? Magia é modificação. E toda modificação que seja feita com sabedoria, ela traz o bem. Então, você absorvendo um pouco de conhecimento, refletindo, porque eu não quero que ninguém aplique aquilo que eu estou aqui falando sem refletir, senão não tem valor. Não Tem tem valor valor. aquilo que é construído pela sua consciência. Ah, olha lá. Tem gente que vai ouvir esse papo que a gente está tendo agora e que vai até lembrar. Mas daqui a uns 4, 5 anos vai lembrar de uma coisa que a gente falou como se fosse nova e vai falar, poxa, era aquilo. A pessoa até ouviu aquela época, Sim. mas só agora que ela está pronta para aplicar. Ah, entendi. Então a gente está procurando lançar uma boa semente e que cada um possa fazer a magia da sua vida, que é a transformação a partir da lucidez. Olha. Se você conseguir desenvolver honestamente o respeito, tudo se encaixa. Olha. Transformação a partir da lucidez. Isso que é a magia da vida. Tá certo. Ficou muito bom. Salve, compadre. Salve, tudo bem? Bem, Como que vai aí no mundo espiritual? aqui é sempre dinâmico, né, compadre? Dinâmico? Bastante. Tá certo. A gente é um espírito, como diz o Tempestade, encapado, né? Estamos aqui encapado, encarnado. Você define o espírito como? Eu posso começar definindo por mim. Uhum. Aqui, eu sou de uma outra esfera. Outra esfera, quer dizer outro planeta? Dentro do que vocês consideram, poderia dizer que sim. Uhum. Vocês poderiam me considerar mais como ligado à parte elemental. Eu venho do fogo. Olha, do fogo. E aqui na Terra, aqui no plano de vocês, a gente está fazendo um estágio. Um estágio, é? É uma troca. Uma troca? Exatamente. Uhum. Como que é isso?
A gente está aqui aprendendo esse novo modo de vida, novo olhar, nova experiência de vocês. E compreendendo um pouco, fazendo um intercâmbio. Ao passo que a gente traz a nossa energia, a nossa maneira de ver, a gente também tem a oportunidade de trocar, né? De auxiliar aqueles que nos tutelam e de poder trocar um pouco com vocês. De experiência, de força, de energia. Porque todo o nosso conhecimento, toda a nossa vivência, toda a nossa experiência, a gente pode resumir em energia. Em energia. Entendi. Ou seja, é uma vibração que, por ter estrutura, tem a forma e a função. Exatamente. E essa estrutura é dada pela consciência que vocês carregam. Isso a gente vai incorporando ao longo do tempo. E cada vez isso vai sendo encorpado. E a gente, né, que vocês podem ter esse olhar, espíritos elementais, estamos aqui fazendo um intercâmbio, uma troca. Todo Exu Mirim, ele é tutelado por um Exu. Olha. É assim, é? E qual que é o Exu que tutela você? O Exu ao qual eu estou ligado, com muito orgulho, é o seu Tiriri do Fogo. Você é Tiriri do Fogo? Esse eu não conhecia. É. Você conhece Tiriri Lonão? Conheço. Esse é velho. Então, só assim, antes da gente continuar para trazer um esclarecimento. As pessoas, às vezes, por conta de terminologia, se confundem. Alguns dizem assim, elementais tem a ver com elemento, terra, água, fogo, ar. E elementares tem a ver com o quê? Arcanjo, anjo, deva, silfo, gnomo, salamandra, essas coisas. E o Exu Mirim disse que é um elemental, certo? Eu sei que para vocês não importa o jeito que a gente usa as palavras, né? Isso tudo são classificações de vocês. Eu posso resumir em poucas palavras. Eu sou o que vocês chamam de espírito. Isso. Alguém que está vivendo experiências por aí é o que vocês chamam de espírito, não é isso? Sim. Então eu sou isso aí, só que eu venho de um plano onde não existe encarnação. A gente vai evoluindo de acordo com a nossa consciência, de acordo com a nossa faixa vibratória. Quando a gente atinge um outro patamar, a gente troca de faixa vibratória e assim vai indo. Ah, entendi. Isso significa que vocês são mais evoluídos que os humanos, ou só quer dizer que vocês pegaram uma rua diferente? Nós temos uma essência diferente. Isso não quer dizer que a gente é mais ou menos. Tem gente lá do lado nosso que é menos, tem gente lá do nosso lado que é mais. Só é uma forma diferente de evolução. Enquanto vocês participam de um processo de reencarnatório, onde vocês recebem um corpo físico e vão experienciando dessa forma, a gente experiencia de outra. Claro. Então, quando você fala lá do nosso lado, quer dizer que nesse momento você está dentro da, como as pessoas chamam de psicosfera do planeta Terra, ou Exatamente. seja... E como nós não somos dessa esfera, tem um guardião que é quem auxilia a gente nesse processo. A gente está ligado a ele, vem pela irradiação dele, e ele é quem orienta a gente no processo, a gente troca, porque a gente tem qualidades energéticas específicas que ajudam eles no trabalho deles e eles auxiliam a gente sendo nossos professores nesse intercâmbio de como é que funciona o processo da Terra. E vocês auxiliam eles no quê? E o que é que eles ensinam vocês? Eles ensinam a gente sobre como é que funciona o processo do mental, que é aquilo que mais nos interessa quando a gente vem para a Terra. Conseguir compreender o mental e como é a evolução que se processa nesse campo. E a gente auxilia eles no sentido da magia, da vibração elementar e de toda essa parte. Eu sou muito ligado quando eu vou fazer os meus trabalhos de energia, que alguém me pede alguma coisa que a gente julga que seja possível colaborar para o bem-estar, para uma melhora de alguma coisa de vocês.
Eu trabalho muito com o fogo e trabalho com os elementais do fogo, aqueles que vocês chamam de salamandras. Ah, uhum. E são essas as forças que a gente coordena e organiza para um, uma mudança de padrão, para um processo que é aquilo que vocês chamam de magia. Magia nada mais é do que uma mudança de energia, um direcionamento de energia. Olha. Para direcionar alguma coisa, você tem que conhecer a base e estrutura dela, né? É É. importante que você saiba o que está fazendo, né, compadre? Você é um Exu Mirim, como você disse. Sim. E Exu Mirim, como que a gente entende Exu Mirim? É isso que você está falando, né? É um ser. Porque às vezes tem gente que diz, então Exu Mirim é um encantado. Encantado, ou seja, nunca encarnou na Terra. Pode dizer que sim, se essa é a visão de vocês, essa nomenclatura que usa, pode dizer que sim. Entendi. Então, qual que é o seu nome? Meu nome é Fagulha. E por quê? Quem que deu? Foi o seu Tiriri que deu esse nome ou você que escolheu? Eu escolhi, isso faz parte do mistério Hum, ao qual eu sirvo. Como vocês, dentro da religiosidade de vocês, veem as forças da criação sob o prisma dos orixás. isso. Por esse olhar eu posso ser visto como um ser ligado ao orixá Xangô. Uhum. Quando desligado a Xangô, você tem aí energias mais apropriadas para servir dentro desse mistério. Na Ou seja, verdade, que a gente vê Xangô como justiça. sim, O que tem a justiça a ver com fagulha? Não com o nome necessariamente, mas com as suas atividades. E por que você não foi, por exemplo, para Oxalá? pela minha natureza ígnea, pela minha natureza dessa parte, porque eu venho de um campo ígneo e esse campo é regido por uma força. Essa força aqui na Terra, dentro da religiosidade de vocês, vocês entendem por Xangô, outros entendem por outros nomes, mas a força é uma só. Ah, entendi. É como se eu tivesse, por exemplo, no espectro vibratório de cores, o marrom predominante e eu andando numa rua, eu vou aonde eu estou em melhor sintonia. Exatamente, cada um se encaixa onde vibra, onde a sua essência vibra com mais intensidade. Entendi. E quando fala essência vibra com maior intensidade, o que seria o orixá? Seria uma emanação de Deus ou uma consciência igual a de um ser humano, só que muito mais evoluída? É uma força que sustenta uma série de aspectos da criação. Tá. Então não é É o que uma. vocês. É uma emanação daquilo que vocês entendem como Deus, Tá da certo. sabedoria, da força universal que sustenta tudo. Uma dessas emanações, ela sustenta determinados campos da criação. E o meu campo é sustentado pela força que vocês aqui entendem como Xangô. Entendi. Então, ficou claro que um orixá, por exemplo, Oxum, não é uma encarnação de uma mulher que foi evoluindo, evoluindo ao ponto de chegar a se tornar um orixá. Não, não são espíritos que já passaram pela carne assim como vocês. Sim, são emanações de uma consciência maior. Mas São quando a gente, criações dessa consciência. mas quando a gente fala de manifestações de orixá na matéria, no corpo físico, igual a gente pensa em incorporação, aquilo lá é o quê? São elementares com muito maior grau vibratório do que o nosso, por exemplo, Uhum. e que vem no campo, por exemplo, você está falando de Oxum. É. Quando se canta para Oxum, se pede a força de Oxum e se manifesta essa vibração, são elementares que vocês chamam de encantados, Uhum. que trazem esse aspecto vibracional, aquático, mineral, ligado ao amor, ligado a essa força da concepção que é Oxum, e que na sua manifestação elas trazem todo um padrão vibratório que modifica o espaço mágico de vocês, que é o templo onde vocês fazem as reuniões de vocês. Esses elementais, a gente sempre tem dificuldade de compreender porque não tem uma base de comparação muito clara e específica.
No caso, vamos dizer assim, as ondinas que trabalham na água. É isso? Sim, só que não são seres de uma estrutura tão simples quanto vocês imaginam. São seres muito evoluídos dentro do seu campo, não que, assim como o meu não é o de encarnação, Uhum. mas evoluem sob outros prismas, sobre outros aspectos. E quando se manifestam, elas trazem todo esse poder magístico, energético, vibratório para o ambiente de vocês. É por isso que existe essa manifestação. Hum. Então, na hora que se incorpora um orixá, é um agrupamento de elementares. É um específico e ele vai ter, muitas vezes, como vocês falam em qualidades, Ah, é um ele só. vai ter o entrecruzamento vibratório. Por exemplo, quando você fala de Ogum Beramar, É. é um ser que traz esse elemento do ferro, esse elemento ordenador, e ao mesmo tempo traz um segundo elemento aquático na Entendi. sua essência. É um ser. É um mesmo ser, um só. Um só. É como se fosse, por exemplo, eu sou um ser. Ele é um ser também. A diferença é que a evolução dele se dá em outro universo paralelo, por exemplo. É uma onda bipolar. Eita. Ele recebe tanto a vibração de um quanto de outro campo. E existem também os tripolares. Eita. Tá bagunçado, né? Não tá não, tá simples. É que a gente não tem assim uma fonte de estrutura de comparação tão clara. E a gente diz, puxa, orixá era para ser uma emanação de Deus, tudo bem. Ou um espírito muito evoluído, próximo de Deus, dos anjos, sei lá, que vem e faz o seu trabalho. Porque tem orixá que fala, ou Os que não? falam Aham. são espíritos ligados a essa força de uma afinidade muito grande e que acabam se incorporando às linhas. Nossa. Ô, Exumirim, você acha que a gente tem condição de entender o que que é um orixá? Moço, eu vou tentar olhar, passar o meu olhar, que Ah, pode ser diferente do seu, porque a gente está aqui para uma troca. sim, Como eu entendo. claro. A nomenclatura orixá, o culto que vocês fazem, ele é específico daqui. Sim. Lá é diferente. Ah lá. A gente entende de maneira diferente. Entende? Tem uma cosmovisão totalmente diferente. Sim. Mas, sob o prisma de vocês, como eu enxergo, orixá é uma emanação da força criadora e mantenedora do universo. Existe uma só força, Nossa. que você pode dividir em vários aspectos. Cada um desses aspectos é responsável por emanar e manter alguns campos da vida. Dentre cada um desses aspectos, que é o que vocês poderiam chamar de orixá, tem toda uma hierarquia espiritual, elemental, angélica e de uma série de seres. Todos eles são sustentados pela força principal, mas cada um está na sua, cada um está na sua evolução. Claro. Entendi. Então, assim, qual que é a sua visão do ser humano comparado com o Exu Mirim? O ser humano é um espírito que foi criado por Deus, segundo o espiritismo simples e ignorantes, e através das suas encarnações. Posso É, te cortar? é claro, deve. Você tá levando o papo para onde você quer e tudo aquilo que eu puder responder, eu vou responder. Sim, Mas o meu papo é um pouquinho diferente. claro. Uma das coisas que eu faço questão de cortar Uhum. é a mentalidade de vocês se colocarem dessa maneira. Ah, Tudo aquilo que ainda não experienciou ah, ainda é latente, não está manifestado. tá. Você fala alemão, Só o básico. mas você tem latente a possibilidade de falar alemão com fluência. Aham. Não está manifestado porque você não foi experienciar isso. Você não Sim, foi para lá, não foi aprender, não foi trocar essa experiência. verdade.
Mas tem dentro de você toda a potência pra só você querer. Sim. Vocês são deuses. Sim. E como o senhor cortou para explicar? Porque o senhor estava dizendo que vocês são espíritos que foram criados pela força criadora. Sim. Isso somos todos. Simples ignorantes. Sim, ou seja, sem conhecimento. Ignorantes daquilo que nós ainda não tivemos oportunidade de experienciar. Isso. Mas todo papo que eu tiver com você agora, eu não vou te ensinar nada. Eita. Eu só vou te lembrar aquilo que você já sabe. Ah, legal. Aquilo que você tiver pronto, vai bater lá no seu coração como verdade. Olha lá. Aquilo que o senhor ainda não tiver pronto, o senhor vai guardar e vai experienciar. E algum dia você vai falar, poxa, isso tem sentido, isso daqui, na minha visão, não é dessa maneira. Beleza. Mas todo o conhecimento de tudo está na sua essência. Quando você foi gerado por uma força que tem total controle, total sabedoria de tudo. Então a gente não evolui para adquirir experiências e conhecimentos, mas para despertar essas qualidades já inerentes do próprio espírito. Exatamente. Isso é uma essência bruta que tem a possibilidade de tudo. Através da vivência, vocês vão ganhando ferramenta para trabalhar com aquilo que vocês já têm. Claro. Entendi. Uma pessoa que tem muita força física, mas que não sabe usar, ele não consegue usar. Sim. Aquele que vai para um treinamento para aprender a lutar ou aprender a usar essa força física de alguma maneira que possa gerar alguma coisa, ele vai ter isso despertado. Ele vai ter as técnicas para carregar uma coisa pesada, ele vai saber como usar sem se machucar e trazendo um benefício para a comunidade dele. Tá certo. Então a gente nessa nossa caminhada vamos aí evoluindo e encarnando em planetas que estão de acordo com a nossa vibração e conquistas morais e intelectuais, naturalmente, segundo o Espiritismo. Mas como é que você vê o ser humano hoje encarnado? É um ser apagado, dormindo? Como é que é? Posso começar a explicar como funciona aqui a esfera de vocês? Sim. Também é muito interessante para mim, porque eu também sou um estudioso disso, compadre. Eita. Primeira coisa que eu queria falar é que eu apoio, acho muito bacana essa sua iniciativa da gente fazer essa troca. Porque através dessa possibilidade tá todo mundo trocando experiência. Nada melhor do que isso, né? Realmente. Quando eu vim, que surgiu essa oportunidade, é igual aqui. Surgiu a oportunidade de vocês irem fazer um intercâmbio, se você tem interesse, você vai. Quando surgiu a oportunidade para eu vir, me foi passada essa possibilidade, eu falei, opa, vamos conhecer. Eu vim, fui tutelado por um guardião que se dedica bastante à parte de energética humana, de magia, que é o seu Tiriri, ligado ao fogo. Na verdade, Tiriri é uma só força. Cada uma das qualidades vai falar um pouquinho do campo preferencial de trabalho. Mas é um só agrupamento de espíritos que tem afinidades fortes. Por isso que eles usam um nome só. Entendi. Então, seu Tiriri Lonan, seu Tiriri da estrada, seu Tiriri do fogo, seu Tiriri do Campo Santo, todos eles são um só agrupamento de espíritos que tem uma série de características comuns. Sim. E algumas habilidades específicas. Ah, sim. Entendi. O senhor tem um sobrenome. Que indica a especialização. O senhor tem um sobrenome. Sim. De família. Sim. Todo mundo usa esse mesmo sobrenome. Que indica uma série de qualidades que vocês têm parecidas. Em comum. A criação, a visão de mundo, a origem.
Aham. É. Só que o senhor tem determinados talentos que os outros têm diferentes. Isso. É a mesma coisa. Uhum. Tá. O senhor tem determinados talentos diferentes do seu irmão, do seu primo, do seu tio, do seu pai, da sua mãe. Sim. Vocês são um só agrupamento, mas cada um tem os seus talentos. Aham. É o que acontece com, por exemplo, o Tiriri ou qualquer uma dessas linhas. Todos eles têm muitas características comuns dos seus talentos específicos. Que como eu tenho um pouco mais de consciência de como usar, cada um acaba se direcionando e usando com mais plenitude essas possibilidades. Tá. Aí eu vim pra cá e tive a oportunidade de ser tutelado por ele. Com ele eu aprendi mais do que eu já sabia, muito mais do que eu já sabia, porque eu já tinha minha maneira de fazer as coisas lá e a minha evolução lá, mas eu aprendi bastante no sentido de manipulação energética, no sentido de matéria densa. Já que vocês têm uma vibração aqui diferente da nossa de lá. E uma parceria muito forte com os elementais. Então sempre que eu estou trabalhando, eles estão juntos comigo. E a gente está direcionando as energias do fogo, que é o meu campo preferencial de ação, para aquilo que é necessário. Mas aí eu vim, fui tutelado por esse guardião, e ele foi me mostrar um pouco de como é que funciona o processo da Terra. Vocês estão guardados por um cinturão muito forte. Diferente do que alguns pensam, na Terra ninguém entra à toa. Não tem invasão aqui. Não tem esse negócio de entra, sai. Isso aqui é muito bem guardado na esfera, dentro da esfera terrestre, entre os espíritos. Que quem está aqui, vocês transitam. Mas de fora para dentro, isso aqui é muito bem guardado. Os seres que fazem essa guarda, essa proteção e esse domínio são seres espirituais que vocês entendem como, a maioria deles ligado ao processo humano, e que vocês entendem como, dentro da religiosidade de vocês, como Exus, como Pombagiras, que são os guardiões dessa terra. Nossa. Por isso, eles são os guardiões do processo de evolução humano. Um espírito que vem de fora, vem de um outro planeta, de uma outra esfera, de uma outra evolução. É. Quando ele surge a oportunidade dele vir para a Terra, é feito como se fosse um contrato com ele, e é perguntado, para você chegar e viver na Terra, você vai ter que viver com outra vibração, com outro processo energético, você vai estar ligado no mental coletivo, você vai ter uma série de outros aspectos que você não domina, mas que vão estimular uma série de qualidades e vivências em você. Para que você viva e consiga lidar com essa astralidade toda sem morrer, ou sem ficar maluco, com maiores problemas, você vai precisar de um guardião. É por esse motivo que todo mundo tem um guardião. Como se fosse um tutor. É. Para você entrar na Terra, você vai precisar de um guardião. Só que no universo não se faz nada de graça. Eita. Tudo é troca. Para você receber um guardião, que você vai receber e ele vai te dar algum apoio para lidar com essa astralidade, já que você não sabe, e entrar na Terra, o que você vai dar? O que você vai contribuir com o processo da Terra? Então. Ah, eu vou ser um médium, vou ajudar as pessoas através da minha mediunidade. Tá bom. Ah, vou morar lá na roça, vou plantar mandioca e vou plantar, colher e vender minha mandioca, ajudar a alimentar as pessoas. Tá bom. Ah, eu vou cuidar de bicho. Tá bom. Ah, eu vou ser professor. Tá bom. Eu vou fazer alguma coisa que vai agregar na Terra. Então tá bom. Tá feita a troca, você recebe esse guardião que é quem vai te dar uma força aqui, porque todo mundo aqui é guardado, todo mundo tá ligado aqui a essas forças guardiãs, que são as que tomam conta da Terra, não deixam nada invadir. Isso aqui é muito organizado
apesar do que vocês pensam. É organizado. É muito organizado. E você vem com o compromisso de somar alguma coisa. Tem quem não soma nada. Tem quem encarna e resolve que não vai fazer nada, que vai ficar à toa. Não vai contribuir em nada. É quase impossível. Que nem que você faça uma coisa muito, muito, muito simples, em alguma coisa você contribui para o processo da Terra. Mas tem alguns poucos que conseguem não contribuir. Esses saem daqui devendo. Eita. Porque eles receberam uma oportunidade e forças ligadas a eles para poder ajudá-los a vivenciar e a experienciar tudo aqui. E não contribuíram em nada com o processo. Esses saem devendo. Que são aqueles que nas literaturas de vocês vão ver que desencarnou, virou escravo. Tem isso. É quem saiu devendo aqui no processo da Terra. Ele virou escravo o quê? Para alguém judiar dele? Não. Mas para que ele possa de alguma maneira contribuir com o processo da Terra, já que ele veio usufruir, não contribuiu em nada, ele vai ter que contribuir depois do desencarne. E supostamente contra a vontade. Ele não tem muita escolha, já que ele fez o contrato lá atrás e não cumpriu, ele vai ter que cumprir. É como se ele tivesse escolhido viver aquilo. Sim, todo mundo escolhe. Que tá aqui e escolheu. Às vezes não tinha coisa melhor, mas escolheu. Podia ter escolhido um pior. Não, eu digo assim. Nada. Como? Ou não escolhe nada? É, você pode ficar lá à toa, no limbo. Não, mas eu digo assim, a pessoa que está aqui, está encarnada, o fato de ela escolher não ser tudo que ela pode, é como se ela já estivesse escolhendo algo, um resultado desconfortável depois, como se estivesse entrando em dívida consigo mesma. Sim. E quem é que faz o julgamento? A própria consciência da pessoa. Ponto pra você, moço. E daquilo reflete, os Exus olhando, fala, bom, melhor sintonia dela é aqui. Exatamente. Nossa. Outra coisa que eu vou falar pra você, e que pode ser um pouco estranho pra você que vem de uma cultura que tem um olhar diferente. O que é merecimento? Eita, aí agora... Agora... Nossa, merecimento é a conquista de crédito por atividades exercidas que foi além do que você é obrigado a fazer? De novo, eu vou te passar o meu olhar. Ninguém é dono da verdade, né? Sim, vamos. Pra mim não existe nada disso. Todo mundo vem da fonte absoluta. Todo mundo tem direito a tudo. A todas as benesses, a todas as... tudo. Quem se limita são vocês. Ué. Tem aquele que vem na Terra, comete um monte de coisas que podem ser vistas pela moral como inapropriadas. Chega do outro lado e tá em muito boa situação. Por que isso? Porque em nenhum momento ele achou que ele estava fazendo coisa ruim. Ele fez com o melhor dele, ele deu o melhor dele, era o que tinha. E ele fez com muita firmeza, com muita coerência com a consciência dele. Esse não vai se ferrar. Agora, se o senhor faz, sabendo que o senhor está fazendo uma coisa que não presta, lá dentro o senhor sabe, o seu espírito já tem condição de entender aquilo, mas o senhor faz sabendo, aí a conta é outra. Entendi. Claro. Quando perguntam assim para mim o que é certo e o que é errado, vamos ver o que o senhor disse que é certo e o que é errado. Eu digo assim, é quando você faz alguma coisa que
está em contradição com o que você já descobriu ser certo para você. Exatamente. É assim também que o senhor vê? Também é. O senhor tá no céu, pode chamar de você, compadre. Tá bom. O Exumirim, ele vem com aparência de criança. Você sabia? Olha, eu não tenho uma aparência muito infantil. Aham, Eu aham. não sou alto. Eu tenho duas aparências. Fala aí, fala aí. Uma é uma grande acúmulo de fogo. Hum, Que essa eu manifesto muito raramente, pra vocês não compreendem. Mas é a minha natural. aham, aham. Eu tenho um jeito de me apresentar aqui pra vocês. Hum. Eu não sou alto, sou meio cabeçudo. Tenho um olhar bastante profundo e gosto de conversar. Aham. Não, mas peraí. A aparência, quer dizer que a sua aparência não seria de uma criança humana. Não, não. Seria humanoide, mas não de uma criança humana. Não, não, eu não pareço com as crianças de vocês, não. Aliás, se vocês fossem me classificar numa faixa etária, eu seria um jovem, não a criança. Tipo, 16 anos. Tá aí uma boa. Entendi. E que roupa, vestimenta você usa? Tem simbologia? Tem algum motivo de você usá-las? Eu uso uma estrela de 6 grande no peito, que simboliza a força que eu sirvo. Estrela de 6. É, 6 pontas? isso. Aham, aham. E. Simboliza a força que eu sirvo, que é a força do equilíbrio, a força de Xangô. Uhum, E uma roupa simples, preta. entendi. Hum. E instrumento magístico de trabalho? Simples não quer dizer vagabunda, não. É só simples, sem muito detalhe. Eu não Que eu não gosto de pensei coisa isso. vagabunda. Claro, claro. Mas assim, como que é o vagabundo, assim, na sua percepção, em termos de plasmar uma roupa? Olha, compadre, vagabundo, pra mim, é tudo que é feito que não é o melhor. Aqui eu vou usar a visão de vocês pra poder Tá. passar um pouco disso. Uma roupa, daquela bem fuleira mesmo. Uma camiseta, uma camisa. Com um tecido que não é bom, que você lava, ele estraga, ele Ah, mancha, já sei enche qual de que é. bolinha. E uma que pode ter até custado mais matéria, mas que você lava, 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 usa, aquilo não deforma, dura anos. É. Eu tô aqui pra te falar que o vagabundo é um desperdício. Porque se eu uso algodão igual, usou Ai, matéria igual pra fazer uma coisa ordinária. nossa, realmente. Tudo aquilo que não é o melhor é um desperdício de Ah, matéria, é um desperdício de possibilidade. então. Bem-vindo à sociedade humana. Aqui a gente trabalha com obsolescência planejada. Então, E eu vou te fazer uma pergunta. Quanto de matéria vocês estão manifestando? O melhor? E quanto vocês estão manifestando mais ou menos? nossa, mais ou menos seria um crédito ao nosso favor. Para vocês verem como anda essa cabeça de vocês. Senhor, você acha que é então o fato de a gente ter aprendido culturalmente sobre a lei italiana, ou seja, cada um por si, Deus para todos, que faz com que a gente seja fraco em termos da união de grupo e forte em termos individuais, acabando por resultar nisso? Olha, compadre, eu penso exatamente o oposto. Oh, meu Deus do céu. Ah, Vocês são fracos como grupo, não digo todos, digo a maioria. São fracos como grupo porque vocês não conseguem estar inteiros. E não conseguem estar inteiros porque vocês não estão voltados para si, estão voltados para o externo. oh, A entendi. grande preocupação social, o que os outros pensam, essa sociedade, toda essa coisa de vocês, não permite que vocês sejam plenos na essência de vocês. Se preocupando muito com o outro, pensando muito no outro, se metendo muito com a vida do outro, Ah lá. que vocês se metem.
Nossa, como Aqueles é que são mais fácil. disciplinadinhos, que é o caso do senhor, Ah, porque o senhor já procura trabalhar uma série de questões, né, compadre? sim, graças a O Deus. senhor conseguiu cortar um bom pedaço da língua. Nossa, não foi É. fácil, não foi fácil. Não foi porque quando você vai crescendo, você vai aprendendo a gostar disso, mas chega um ponto que a gente traz problema para os outros e isso não agrada. Dentro de mim, nada disso agrada. Então, ó, já era. Ninguém é Mas, perfeito, mas não gosto. mas ainda vocês pensam. Vocês acham que tem certo e que tem errado, que o outro tá errado, que vocês têm que se meter, que tem que dar conselho. Nossa. Dar conselho é triste, compadre. Triste. Eu vou te contar uma coisa. Conta. Eu tava explicando o negócio da linha, né? Da família. O senhor tem Tá. sua família. Sim. Vocês têm um monte de características comuns e algumas diferentes. Uhum. Como todos, né? É. Como é que você vai dar um conselho para alguém que até possa ter uma outra característica comum, mas que tem outra estrada, outra visão de mundo, outra educação, outro olhar, outra experiência, outros dons, outros talentos, qualidades, defeitos, problemas, bloqueios, que tem outro tudo. Às vezes uma coisa que é a bênção da sua vida é a desgraça da dele. Não é mesmo? Ou uma coisa que o senhor considera péssima, para ele está sendo fantástica. É. Quando a gente dá conselho, a gente se mete indevidamente e tá fazendo bobagem. Bobagem. É. Nossa, realmente. Porque eu só posso querer para os outros o que eu acho bom. Né? Aí nem O sempre o senhor que eu come acho bom é carne? bom. Como? O senhor come carne? Não, Não. não. E o senhor consegue viver bem com isso. Sim. Tem gente que não consegue viver bem e fica doente. É. As suas características são umas, porque o senhor buscou, desenvolveu, aprimorou, não importa, são umas, Sim. e a do outro são outras. São outras. Nossa. O senhor ficar fazendo campanha para que os outros, que não têm aquilo que você tem, vivam do mesmo jeito que o senhor, não vai funcionar para eles. Não vai? Não. E aí o senhor ainda está desrespeitando o livre-arbítrio dos outros. Oh, meu Deus do céu. Claro. Entendi. O senhor Porque, já desenvolveu alguns aspectos onde o senhor vive legal com isso. sim, Tem gente que não desenvolveu. não. Mas não é fácil também, né? Mas Porque, o senhor foi buscar, o senhor quis. sim, sim. Tô aqui É, para dizer que é certo que nem é errado. é o desprendimento, né? Desapego. Porque a gente passa por frio. Então, as pessoas dizem, nossa, você não se importa com o outro fazendo aquilo, sofrendo? A gente diz, não, mas enquanto ele está fazendo, ele aprendeu o que é gostoso. Deixa ele desaprender por si só, se for o caso. Depois ele vai procurar ajuda. Eu posso ser muito generoso, compadre. Olha lá. Eu tenho o coração de ajudar quem me busca, quem quer. Meu papo também é só para quem quer uma mudança. Eu tenho muita essa generosidade porque eu trouxe isso. Eu tenho vontade, eu tenho satisfação em ver as pessoas melhorando de vida. Mas só posso ajudar aquele que já está preparado. Então. Aquele que está no estágio. É. Talvez chegue uma pessoa para mim que tenha um excelente coração, muita boa vontade, Olha lá. que até queira mudar, queira melhorar, mas ainda não tenha experienciado o suficiente para ver que algumas coisas não levam para coisa boa. Ah, o acúmulo de vivências ali. Eu posso gostar muito da pessoa, muito, Ah. mas ela ainda não se ferrou o suficiente para ver Ah. que se meter com a energia dos outros traz encrenca para a vida, Ai. que viver na dos outros é ruim, que você nunca vai ter um conforto mediúnico enquanto você não tiver centrado em você, não tiver aprendido respeito ao livre-arbítrio, o livre-arbítrio de quem come outra coisa, de quem bebe outra coisa, de quem bebe até cair, o livre-arbítrio de tudo. Outro dia me perguntaram de droga. Ah, e aí? O que o senhor acha de droga e de tudo isso? Eu falei, olha,
Eu não acho que seja uma experiência agradável. Mas eu não acho que vocês têm que se meter, desrespeitar o livre-arbítrio de quem tá nessa. Claro que você vai procurar ajudar, claro. Mas, por exemplo, internar uma pessoa sem ela querer, tá errado. É, realmente. Ai, mas um espírito que encarnou se envolveu logo cedo com droga e teve uma vida horrível e desencarnou. Uhum. Ele evoluiu, me É. falaram. Ah. Falei muito pelo contrário. Hum. Ele acumulou experiências que vão trazer para ele uma consciência de que aquilo não seja um caminho viável para um conforto pessoal. Sim, claro. Ou seja. Ele não evoluiu, ele evoluiu. Uhum. Ah, mas foi uma experiência horrível. Foi, mas ele aprendeu uma coisa. Ah. E posso te dizer mais, tem espíritos que precisam viver 4, 5, 6 encarnações a mesma experiência para aprender que eles não querem mais aqui. Entendi. Claro, ou seja, as E a experiências gente respeita o tempo de todo mundo. vocês respeitam. Dentro do arquétipo e da religiosidade de vocês tem o preto velho, Tem. que para mim é o cara mais amoroso que tem. É. Mas se vocês forem olhar por esse prisma de vocês, ele é frio. Uhum. Muito pelo contrário, ele não é nem um pouco frio, ele é muito amoroso. Mas ele é um espírito que desenvolveu a compreensão do tempo de cada um. Por isso que ele é sereno. Nossa, E aí, verdade. quando se busca o amor, ele jorra amor. Mas ele compreende e respeita o tempo e as escolhas de cada um. Ah, então o senhor é frio que não foi lá se meter, não foi lá nas trevas buscar o... Não foi. Quando ele está pronto para receber esse amor e busca e se coloca na condição, o preto velho jorra aquele amor todo. Olha. Um espírito extremamente amoroso, extremamente lúcido. O que é luz? O que é um espírito de luz, compadre? E agora? Ah, eu ouvi dizer que luz é informação e trevas é desinformação. É um bom olhar. Se bem que eu posso te dizer que dá para evoluir em ambos os lados. Mas os espíritos de luz que você tem batido papo com um monte, né? Sim. Alguns batem no seu coração e você sente uma coisa muito boa e fala, pô, esse espírito tem luz. É. Não é? É. O que eles têm em comum? É o, é o desapego da necessidade que você concorde ou discorde, eu faço o que eles estão falando. Exatamente. Eles são espíritos muito lúcidos. Luz é lucidez. Ah lá. Espíritos muito centrados neles mesmos. Espíritos muito lúcidos. Espíritos conectados com a sua essência divina. Nossa. Eu vou te falar mais uma coisa que vai te chocar. Vamos ver. Se você quer realmente evoluir, você tem que ser egoísta. Olha. Agora define esse egoísmo aí. Mas como é que é esse... É o que eu vou falar. Como é que é esse egoísmo? É. É não dividir a comida que você tem em casa? Não. Isso é cretinice. Isso é ser miserável. Sim. O senhor é egoísta de conhecimento. Uhum. Nossa. Porque o senhor foi buscar conhecimento, foi estudar, foi ler, foi amealhar conhecimento, porque o senhor tinha essa necessidade. É. Do seu egoísmo, o senhor amealhou algum conhecimento. Sim. Disso surgiu um grande altruísmo, que é essa possibilidade de levar todo esse conhecimento para outras pessoas que também busquem. Sim. O senhor só pôde ser altruísta porque em algum momento o senhor foi egoísta. Ah, realmente. Não, o senhor não ia ter nada para dar. Se o senhor não tivesse sido egoísta, ido buscar, ligado só para você, ido buscar, querido aprender, o senhor não ia ter nada para dar para ninguém. Realmente. Como o senhor foi egoísta, o
O senhor acumulou alguma coisa, falou, pô, agora eu posso dar. E Nossa, quanto mais o senhor dá, mais o senhor recebe. realmente. O senhor está levando conhecimento para um monte de gente. Sim. E um monte de gente aqui que está na espiritualidade tem olhado para o senhor e falado, pô, esse moço vale a pena, vou bater um papo com ele, vou trazer para ele alguma coisa, vamos trocar, porque o senhor está dando. Sim. Quando o senhor está dando, o senhor abre um canal também para receber. Olha Por só. isso que tanta gente tem olhado para você, as situações estão indo, e o senhor está chegando em um monte de gente interessante. É, realmente. Então, porque o senhor foi egoísta. Só Hum. pode ser altruísta a partir do seu egoísmo. É um egoísmo constante, né? Na verdade, até agora eu tô sendo egoísta. Sim. E esse egoísmo do senhor, nesse momento, vai gerar daqui a pouco um altruísmo, porque a gente vai estar levando esse papo para quem quer. E aí o pessoal vai filtrar, cada um vai pegar as informações que lhes são úteis e vão raciocinar um pouco em cima disso. É. Só Nossa. tem um jeito de evoluir, sendo egoísta. E quando você é egoísta realmente, você passa a ser altruísta. Porque você é egoísta e você quer que melhore o meio onde você vive. Como é que melhora esse meio? Dando, progredindo, levando conhecimento, levando possibilidade. É. Então Sim. o senhor quer que melhore, na melhora do senhor envolve a melhora dos outros, e isso vai gerando uma evolução. Sim. O senhor não gosta de burrice, de ignorância, É, não de agrada muito. cretinice, de preconceito, de um monte de coisa. Tem que o senhor não gosta. Realmente. Por quê? Porque o senhor quer uma condição melhor. E aí o senhor acaba contribuindo para essa condição melhor. E não O dá não pra gostar passar. também é muito bom. Como? O não gostar É, também é muito bom. é bom. Eu tenho uma frase que eu falo e quem é meu amigo conhece. Opa. Às vezes vem me contar alguma coisa, tá? Porque eu tô nervoso por causa de tal e tal acontecimento. Eu falo uma frase que todo mundo gosta. A putice é bom ficar puto. A putice alavanca a evolução. O senhor só vai realmente chutar o balde, chutar o pau da barraca, fazer uma coisa diferente a partir do momento que o senhor tá puto. Sim. Todo mundo se mete na minha vida, eu tô puto, então eu vou começar a tomar um pouco mais de conta de mim. Uhum. Todo mundo, eu não sei o que, eu tô puto, então eu vou tomar uma atitude diferente. Eu tô puto porque minha vida não anda, então eu vou ver quais são as coisas que eu posso fazer para que ela ande melhor. Então a putice, ela alavanca a evolução. É bom ficar puto. E eu falo, quando tem alguém puto, você não se mete. Não põe pano quente. Deixa ele na putice dele, porque ele precisa curtir pra chegar no ponto dele. Claro que tem gente que fica puto da maneira burra, né? Ah, é? Tem? Se liga numa astralidade negativa e Hum. fica ali cultivando aquela porcaria toda. Mas também é uma experiência da pessoa aprender a lidar com essas questões e usar em proveito e não contra. Claro, é aquele dia do chega. Chega, pra mim hoje chega, acabou. Pra mim hoje chega, que é o que eu adoro. E é o que todo espírito que é comprometido com a evolução acha o máximo. Eu vou contar um segredo. O preto velho adora que vocês ficam puto. Ele não gosta que você fique com a vibração baixa. Mas quando você fica puto e toma uma decisão de mudança, ele fala, opa, esse filho tá ficando esperto. É, a hora é agora. E a vida é uma constante pentelhação. Porque se for calmaria demais, vocês dormem, vocês estacionam. Por isso tem sempre uma coisinha cutucando vocês para uma mudança. Ah. O povo vai no centro e fala, eu tô com um problema. A gente fala, graças a Deus. Sim. Eu vou torcer para que o problema não saia da sua vida tão cedo. Porque assim você tem a oportunidade de mudar. Uma vez que você mudou, que você consegue lidar com aquilo, aquilo não te atinge mais, deixa de ser um problema na sua vida. Olha. Tem. Por exemplo, nas famílias. Tem gente que fala, ah, Chumirim é ligado à parte de magia, defesa. Eu gosto muito de trabalhar com as famílias também.
Com as famílias? Gosto. Olha, por quê? Porque as pessoas se desequilibram muito nesse aspecto. Uhum. E eu gosto de ver gente equilibrada. Se eu sou um ser ligado à força do equilíbrio, a estrela de Xangô é a estrela do equilíbrio perfeito. É a força que eu sirvo. Então eu sou um ser promotor do equilíbrio, né? Então a gente vai tentar botar um pouco de juízo na cabeça do povo para ele se equilibrar. Uhum. E eu falo, como é que você pode viver bem com a sua família? Que é importante. Viver bem com a família é muito importante. E aí? O que eles respondem? Ah, me respondem as coisas mais diversas. Eu respondo desenvolvendo respeito. Uhum. Respeito é o quê? Porque o meu pai faz isso e aquilo outro, e eu acho que ele tá errado e eu não gosto, e ele não vê que ele só se ferra com isso. E ele tem que mudar para eu ser feliz. E ele tem que mudar para eu ser feliz. É a conclusão, né, que tá. Se você conseguir desenvolver honestamente o respeito, Uhum. tudo se encaixa. Nossa. Você não vai querer mudar o seu irmão, você vai respeitar a experiência dele. Ah, mas ele tá fazendo tal coisa que eu não acho certo, tá vivendo com alguém que eu não acho bacana, tá fazendo uma coisa que eu não acho lícita. Ele tá na experiência dele. Se ele buscar alguma ajuda ou perguntar a minha opinião, eu posso até pensar duas vezes e dizer. Mas se ele não quiser, eu vou respeitar a experiência dele. Só que eu tenho que estar em paz comigo e com esse respeito da experiência dele. Se eu conseguir estar em paz, eu não tenho mais briga com o pai, com a mãe, com o passarinho, com o vizinho. Ah, mas vem alguém se meter na minha vida, falar. Eu não escuto. Quando eu desenvolvi o respeito por mim também. Eu não escuto. Eu falo, olha, tá certo, a pessoa tem direito à opinião dela. Tá aí, compadre? Claro. E aí a pessoa fica é, sem a necessidade de carregar o peso da vida dela e o outro também não, que é o que acontece na maior parte dos relacionamentos amorosos, né? O meu coração fica metade com você, o seu é metade comigo. Quando você não tá perto, fico sem, né? Fico sem energia. Isso é uma palhaçada. Ah, nossa, realmente. Alma gêmea. Uhum. Até existe alma gêmea, mas é uma outra coisa. Onde É, eu te conto. tá. Não tem nada a ver com esse negócio de, de arrumar um parceiro para viver. Mas então, Mirim, a chave tá em descobrir que não se precisa de nada de ninguém para ser feliz. Isso. E Uhum. desenvolver um pouco de educação. Educação, empatia. Não, educação mesmo. Não se meter na vida dos outros. Não ser desrespeitoso. Não Educação. ficar pensando maldade dos outros. E até quando fazem mal e a gente tem como justificar um pensamento maldoso para com os outros, a pessoa está ali no momento de crescimento dela, né? Eu vou te dar um pulo do gato. Olha lá. Até pra magia. Alguém te fez uma macumba desgraçada. Eita. Ela só vai pegar se você tiver algo daquilo. Ah, Se claro. você tiver raiva, aquela energia de raiva vai identificar com você e vai ficar. Se você tiver mágoa, ódio, rancor, insegurança, medo, se tiver algum ponto dessas coisas que foi colocado nesse processo magístico negativo, aquilo vai ficar com você por um processo de identificação. Se não tiver nenhum ponto de identificação, aquilo bate e escorre. Ai. Ah, claro, eu lembrei. Quando eu fiz a apometria, a dona disse isso. Ela falou, ó, tem um espírito aí que tá acompanhando-se há 6 meses, tentando prejudicar, mas ele cola um negocinho na altura do seu terceiro olho e escorrega. 6 meses só, O negócio não gruda. não gruda porque não tem ponto de identificação. Olha lá. Sim.
Agora, se tem ponto de identificação, aquilo cola. Uhum. E eu vou contar uma outra coisa. Pode contar. O seu guardião Ah, até te dá um apoio. ah, Você lidar com a astralidade da Terra, pra você não desencarnar à toa, né? sim. Mas algumas coisas ele vai tirar. Porque você não tem capacidade de lidar. É. As coisas que você tem capacidade de lidar, ele pode te amar, ele pode ser fantástico, ter um poder incrível, ele vai deixar. Sim. Porque a primeira coisa que as pessoas perguntam, onde que estava, por exemplo, eu nunca, é agora que me veio à mente de pensar assim, mas eu não cheguei no dia que ela falou, puxa, seu Tiriri tá comigo todo dia e deixou 6 meses o cara grudar alguma coisa, mas até é um aprendizado pro próprio espírito, né? Era só ele catar pelo pescoço e levar embora. Sim. Não podia. Uhum. Força pra isso ele tem, mas ele não podia. Uhum. Porque ele, eu o conheço. Conhece? Conheço. Uhum. Ele é um grande entusiasta, inclusive ele fala disso, da lei do livre-arbítrio. Uhum. Como ele ia contra o processo que tão bem ele conhece, tirando a oportunidade de você vivenciar. Ele lhe deu um apoio, não deixou nada demais, assim, muito terrível, mas até onde dava, ficou. Por quê? Para aprender, para vivenciar, para desidentificar. Eu acho que já deu o seu tempo. Se você quiser bater um outro papo para não ficar longo, a gente pode começar um novo. Vamos. Só assim, como eu conversei um pouco com o seu menino antes da gente começar, vamos mais uns 5 minutos, daí a gente começa o outro. Ok. Só assim, para terminar então, que as pessoas Tem saibam. uma coisa que eu quero te falar que é Vamos. bacana, mas é num outro áudio. Vamos falar mais um programa e depois, se der, a gente fala mais. Mas olha, as pessoas então às vezes pensam assim, o meu Exu tem que me proteger. O seu Siriri sempre fala, eu trabalho pra lei, velho. Trabalho pra lei, não puxo o saco de ninguém. Então eu acho que se vem um espírito desse, ele tá ali durante 6 meses, ele vai tentando, quer dizer, ele também tem que ficar perto da gente e acaba até aprendendo com a gente. Né? Então é caridade dos dois lados. Olha, só cuidado com o conceito. O nosso campo mediúnico ele é treinado pelas nossas crenças. Uhum. Se você crê que você carregando espírito de encosto, eles vão aprender, e pode ser que até aprendam, e você acha que isso é uma coisa boa, uma caridade que você faz, você está ensinando para o seu campo mediúnico, abra e abraça os encostos. Oh, meu Deus do céu. Cuidado. É. Porque senão, daqui a pouco, o senhor, até com a sua generosidade, com o seu bom coração, porque tudo na vida é aprendizado. O senhor tem até generosidade de bom coração, mas daqui a pouco o senhor tá com o olho fundo, tá drenado, não tem um pingo de energia. Por quê? Porque tá levando um monte de nego no seu cangote. Ah, claro. Então, vamos treinar esse campo mediúnico para falar, as minhas forças são para mim. Uhum. Aquilo que eu puder colaborar, aquilo que de recurso eu tiver que possa contribuir, eu vou contribuir, preservando a minha integridade. Tá certo. Senão, o seu campo é treinado pela sua crença. E se você crê que levando junto esses espíritos que precisam, eles vão evoluir, o senhor está fazendo uma caridade, o seu campo vai abraçar essa ideia. Sim, entendi. Cria vibração, cria estrutura. Estrutura, forma e formação, beleza. Então, Fagulha, passa uma mensagem final para esse primeiro encontro que a gente teve, para quem acompanhou a gente até agora e está entusiasmado de aplicar na própria vida os conhecimentos que obtivemos nesse diálogo. O mais importante é a gente viver com honestidade, com a gente mesmo. E aprender a cada dia mais as coisas da vida, para que a gente consiga viver inteiro. Ser bom e ser generoso é, primeiro em lugar, ser generoso para com a criação e deixar que a criação se manifeste a partir da gente. Poder modificar. O que é magia? Magia é modificação. E toda modificação que seja feita com sabedoria, ela traz o bem. Então,
você absorvendo um pouco de conhecimento, refletindo, porque eu não quero que ninguém aplique aquilo que eu estou aqui falando sem refletir, senão não tem valor. Não Tem tem valor valor. aquilo que é construído pela sua consciência. Ah, olha lá. Tem gente que vai ouvir esse papo que a gente está tendo agora e que vai até lembrar. Mas daqui a uns 4, 5 anos vai lembrar de uma coisa que a gente falou como se fosse nova e vai falar, poxa, era aquilo. A pessoa até ouviu aquela época, Sim. mas só agora que ela está pronta para aplicar. Ah, entendi. Então a gente está procurando lançar uma boa semente e que cada um possa fazer a magia da sua vida, que é a transformação a partir da lucidez. Olha. Transformação a partir da lucidez. Isso que é a magia da vida. Tá certo. Ficou muito bom. Então tá certo. Eu vou aqui então finalizar esse primeiro momento agradecendo aí por ter vindo conversar com a gente e já vamos começar um segundo, tudo bem? Tudo. Tem um papo que eu quero passar que vai ser legal. Conta aí sobre o que é. Eu quero falar sobre campo mediúnico, sobre estrutura de defesa e sobre identificação. Isso Perfeito. vai ajudar as pessoas a melhorarem na vida, quem quiser. Demorou. Vamos pra lá. É mirinha, mirinha, mirinha. Primeira coisa que eu queria falar é que eu apoio, acho muito bacana essa sua iniciativa da gente fazer essa troca. Porque através dessa possibilidade tá todo mundo trocando experiência. Nada melhor do que isso, né? Realmente. De novo, eu vou te passar o meu olhar. Ninguém é Vamos. dono da verdade, né? Sim, vamos. O que é merecimento? Pra mim não existe nada disso. Todo mundo vem da fonte absoluta. Olha lá. Todo mundo tem direito a tudo. A todas as benesses, a todas as... tudo. Quem se limita são vocês. E quem é que faz o julgamento? A própria consciência da pessoa. Ponto pra você, moço. E daquilo reflete, os Exus olhando, fala, bom, melhor sintonia dela é aqui. Exatamente. E desenvolver um pouco de educação. Educação, empatia. Não, educação mesmo. Não se meter na vida dos outros. Não ser desrespeitoso. Não ficar pensando maldade dos outros. O que é magia? Magia é modificação. E toda modificação que seja feita com sabedoria, ela traz o bem. Então, você absorvendo um pouco de conhecimento, refletindo, porque eu não quero que ninguém aplique aquilo que eu estou aqui falando sem refletir, senão não tem valor. Não tem valor. Aquilo que é construído pela sua consciência. Olha lá. Tem gente que vai ouvir esse papo que a gente está tendo agora e que vai até lembrar. Mas daqui a uns 4, 5 anos vai lembrar de uma coisa que a gente falou como se fosse nova e vai falar, poxa, era aquilo. A pessoa até ouviu aquela época. Sim. Mas só agora que ela está pronta para aplicar. Entendi. Então a gente está procurando lançar uma boa semente e que cada um possa fazer a magia da sua vida, que é a transformação a partir da lucidez. Olha. Se você conseguir desenvolver honestamente o respeito, tudo se encaixa. Olha. Transformação a partir da lucidez. Isso que é a magia da vida. Tá certo. Ficou muito bom.